roteiristas! Sejam bem-vindos ao Roteiros de Sucesso. E olha, o nosso episódio de hoje está imperdível. Quando o assunto é economia, advocacia, gestão de negócios, nós estamos com o melhor, né, Raíssa? E muitos outros assuntos, porque ele é sócio de empresas de diversos segmentos. Esse sim é um verdadeiro roteiro de sucesso. Nosso entrevistado de hoje é o Fernando Cavalcante. Ele que é paulista, economista e vice-presidente de um dos escritórios de advocacia mais renomados do Brasil, a Nelson Williams Advogados. Olha, Carol, assunto não falta. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Agradeço, Carol, Raíssa, pelo convite e fico muito honrado aqui de estar aqui com vocês hoje. Fernando, nós que agradecemos. Inclusive, foi seu aniversário essa semana, né? 40. Olha, parabéns. Obrigado. Daqui a Olha, pouco a que gente honra fala nossa. das Vamos perspectivas. falar sobre isso, Um dos convidados que estavam comigo falava assim, eu não aguento mais comemorar seu aniversário, já é o 5º dia seguido. Tá na hora. Hoje é o chegando. sexto, então, hein? Hoje é o Aqui sexto. também é uma A comemoração mensal, continua. Né? Não tem fim, não. Fernando, vamos começar do começo, então. Conta pra gente um pouquinho da sua história, como que você entrou nesse mundo da advocacia, né? Hoje vice-presidente aí de um dos escritórios mais renomados do país, não só do país, mas fora também. Como era a sua vida antes? Bom, eu venho de uma família humilde, né? Eu trabalhava antes de entrar no escritório do Nelson, eu trabalhava no Grupo Pão de Açúcar como atendente em vinhos. Olha. Trabalhava no GPA e lá eu conheci um colega de trabalho que criamos uma sinergia de trabalho lá e ele saiu. Um belo dia ele saiu. Um mês depois, mais ou menos, eu recebo uma ligação. O nome dele é Rafael Meira. Meira me liga e diz, Fernando, nós estamos contratando aqui no escritório, estou num novo emprego, nós estamos aqui, eu estou com um novo desafio e eu queria te convidar aqui para você fazer uma entrevista. Porque o meu gestor me perguntou se eu tinha alguém para indicar e a pessoa com o perfil ideal é você. Falei, bora, tô indo aí. Saí de lá, fui lá fazer a entrevista. Fiquei apaixonado pelo escritório. Parecia aqueles escritórios americanos, sabe? Tipo Suits mesmo, assim, uma coisa... Falei, nossa, e não era o escritório do Nelson ainda. Fui lá, saí do Grupo Pão de Açúcar, pedi desligamento. O chefe dele me adorou, gostou. Falou assim, eu não quero advogado. Eu quero um economista. Na verdade, eu queria um administrador, mas apareceu um economista, eu acho que vai atender muito bem. A conversa se desenrolou muito bem, foi muito bacana. E eu fui contratado ali de imediato. Saí do Grupo Pão de Açúcar, entrei nesse escritório. 5 meses depois eu fui mandado embora. Peguei um desentendimento com o dono desse escritório e acabei sendo mandado embora. Aí já viu, né? Saí do escritório e fui trabalhar numa casa de material de construção. No caixa. Isso na área de economia, não? Não, Como a área caixa? de... Não, no caixa, né? Ah, no caixa. Não, na área de economia, não. A área de Bombril, sabe? Você Atendente Faz mesmo. tudo, ele faz tudo. Mil e uma utilidades. Aí saí, fui para essa casa, mas eu fui porque eu era de uma igreja, eu participava, e o irmão lá, como a gente chamava lá, ele falou assim para mim, você tá desempregado? Tô vendo você muito aqui. Eu falei, eu saí do emprego e tal. Ele falou assim, você não quer trabalhar lá comigo? Enquanto você não arruma nada e tal... Aí fui lá, fiquei trabalhando ele, ajudando ele. Foi uma experiência maravilhosa. De segunda a sexta eu ficava no caixa, né, cuidando do dinheiro dele. No sábado, carregando tijolo. Um negócio maravilhoso. Meu Você saia com as mãos Deus. todas decepadas, né? Gente. Mas eu aprendi uma coisa, né? A gente tem que viver as oportunidades que tem. Fui. Isso eu saí desse escritório em novembro. Em janeiro eu recebo uma ligação. Mentira, em fevereiro. Em fevereiro eu recebo uma ligação, final de fevereiro. De que ano estamos falando? Nós estamos falando de 2009. Uhum. Fevereiro de 2009 eu recebo uma ligação. Toda aquela equipe que eu trabalhava no escritório tinha migrado para o escritório do Nelson. E a última pessoa que faltava da equipe era eu. E aí eles me ligaram, me puxaram, me fizeram o convite para ir lá trabalhar. Olha. Fui no final de fevereiro lá. No dia 9 de março de 2009, eu fui contratado pelo escritório do Nelson. Estou lá hoje há 16 anos, né? Caramba. Março é um mês Ou muito seja, especial para mim, é meu aniversário. Olha! E é o mês que eu completo, né, 16 anos de Nelson Williams e Advogados. Olha que Comemoração legal. Ou dupla. seja, você deixou um bom legado nesse outro Exatamente. escritório, né? Tanto que o pessoal lembrou de você. Realmente vai foi um saber. desentendimento, né, de algo que eu não achei justo. Uhum. E aí eu sei que na discussão que eu tive lá com esse ex-sócio do Nelson, eles perguntaram, ele falava assim, tudo você pergunta, funcionário para mim como você não serve. Eu falei, o senhor tá enganado, que não serve é patrão que nem o senhor. Imagina, isso não foi o que a gente tratou e ele não estava cumprindo com aquilo que nós tínhamos feito, acordado.
E eu fui embora. E óbvio que na hora que você vai embora, você fala, né? Como eu falei, eu não tinha uma vida financeira fácil, né? Uau. Era um nome no SPC 5 anos, né? Não acredito nisso. Era de Ele não 5 em tem 5 cara anos. de que Não tem tinha um cara nome mesmo, no não. SPC. Mas olha, se vocês puxarem lá, se tiver como, vocês vão ver. Eu fui um cliente ativo lá. Que reviravolta, hein? Caramba, as voltas que o mundo dá. Como é que foi essa chegada lá na Nelson Williams? Nelson é um cara maravilhoso. Eu digo sempre que o Nelson é uma das pessoas mais generosas que eu tive a oportunidade de conhecer. E quando eu entrei no escritório do Nelson, eu não tinha dinheiro para absolutamente nada. E como eu saí desse trabalho, que eu fiquei pouco mais de um mês, que era essa casa de material de construção, eu voltei lá, eu fui para o Nelson e eu chamei meu gestor direto. Eu falei, olha, eu não tenho dinheiro nem para condução e nem para alimentação. Eu preciso pelo menos que vocês me adiantem. Porque eu entrei na área institucional do escritório e lá nós tínhamos uma ajuda de custo mensal, que era para custear nossas despesas e nos mantermos. E aí eu liguei para ele e ele falou, Fernando, eu estou numa situação ruim também. A gente estava abrindo a filial de Belo Horizonte do escritório do Nelson. E ele estava numa situação difícil, porque ele estava saindo daquele outro escritório também. Ele falou, estou numa situação difícil, mas eu vou ver o que consigo te ajudar. Pouco tempo depois entra o Nelson lá na sala. Eu ficava com mais 3 consultores. E o Nelson entrou, Fernando Cavalcante. Aí eu falei, pois não, doutor. Aí eu já tinha me apresentado ele um dia antes, que era o dia que eu tinha começado. Eu falei assim, aí ele, prazer em conhecer ele. Eu pensei, esse homem é doido, né? Já falei com ele ontem, ele tá me dando prazer em conhecer de novo. Aí eu falei, prazer é todo meu, doutor. Não entendi nada, né? Aí ele pegou e falou assim, aí ele pegou, apertou minha mão. Quando ele apertou minha mão, eu tinha dinheiro na mão. Não acredito. Então, para ninguém perceber, ele fez todo aquele movimento de quem é Fernando Cavalcante e tal. Aí colocou o dinheiro na minha mão, falou, seja muito bem-vindo. Aí soltou minha mão, deixou o dinheiro lá. Ninguém que estava na sala percebeu. Caramba. E sempre que precisar de mim, eu estou do outro lado. É só você ir lá diretamente me procurar. Uau. Isso uma pessoa recém-chegada no escritório, que não tinha nem ira nem beira. Eu digo sempre que eu cheguei no escritório de sapato furado, e é uma realidade isso mesmo. Gente. Era um sapato que eu tinha ganho e ele realmente estava gasto já, a sola dele. E com 2 ternos, era o que eu tinha quando eu entrei no escritório do Nelson. Mas você vê a generosidade dele. Eu não tinha nada a agregar, assim, de fato e de direito, que pudesse um homem, né, da envergadura do Nelson, principalmente naquele momento, passar ou fazer um papel desse. Passou os dias, eu recebi meus valores e eu vi que eles não descontaram. Aí eu falei, oxe, fui lá na sala do Nelson. Falei, ó, doutor, tô aqui para pagar o senhor, obrigado lá pela ajuda que o senhor me deu. Aí ele, meu financeiro não descontou? Eu falei, não, é muito incompetente esse financeiro. Se ele não descontou, ganha você, perco eu, fica para você. Então assim foi minha chegada no escritório do Nelson. Eu digo sempre que, hoje, né, tinha R$500 ali, né, que ele me deu naquele momento. Eu digo que foi os R$500 da minha vida, porque realmente eles me ajudaram num momento muito precioso. E a forma como foi ficou simbólico, né? Gente, me arrepiei. Realmente, olha, Que história, ali né? começava a mudança da sua vida, né? Começava. E que cargo você ocupava nesse momento? Como é que foi a sua ascensão no escritório? Eu comecei como consultor, realmente, né, nessa relação de clientes, onde eu não tinha relação com cliente nenhum, né, eu tentava criar, porque... Por que você acha que te chamaram? Eu acho que eu sempre tive um perfil muito vendedor, né? Eu sempre fui muito espontâneo eu sempre estou vendendo, né? Eu estou sempre vendendo. E eu acho que... Não sei, né? Eu digo que eu me intitulo preferido de Deus, eu sempre falo, né? É o escolhido, É né? o escolhido. E eu me intitulo, verdadeiramente, eu acho que eu sou um cara muito privilegiado. Eu acho que Deus, realmente, ele achou graça em mim e eu aproveito isso como nunca, sabe? Às vezes as pessoas falam assim, isso você merece. Eu falei, não sei se mereço, mas vivo como se merecesse, estamos indo. Adorei. É isso. E aí, assim, você teve a oportunidade de ir crescendo lá no escritório, né? Como que foi esse processo? Foi um processo muito difícil. Eu cheguei no escritório, né, até complementando, eu fechei meu primeiro contrato com 20 dias. Pro segundo contrato demorei 1 ano para fechar. Caramba! E eu já estava desesperado. Tipo, porque meu eu não Deus, conseguia. será que Só eu que mando as embora? pessoas, elas viam que eu fazia muita reunião e era muito... Achava que tinha alguma coisa estranha. E aí,
me mantinham, né? Porque viam que eu era esforçado, chegava cedo, né? Acho que dizia assim, esse menino não tem sorte. E aí, por um momento, eu fiquei vamos dizer assim, nesse vácuo de um ano aí, quase sem fechar contrato. Só que depois disso, as coisas, elas se transformaram de uma maneira assim, porque aqueles contratos que começou a fazer aquela juntada, eles começaram a se efetivar. Tudo de uma vez. Tudo de uma vez. E em 2010 eu digo que é a minha grande virada, porque realmente, passado um ano do escritório, em 2010 eu começo, né, ter um respiro financeiro, começo a ter uma ascensão dentro do escritório, começo a tirar meu nome do SPC, começo a comprar um sapato melhor, começo a ajudar melhor minha família. Então, assim, as coisas foram acontecendo de uma maneira muito especial. Mas isso se deu a partir do segundo ano. Em 2017, né, fui trabalhando, fiz muito relacionamento, sempre fui muito interessado nessa questão de buscar bons relacionamentos. Em 2017, o Nelson me convida para ser assessor dele. E aí sim começa a minha grande virada de vida, que eu digo, porque aí eu me aproximei diretamente do Nelson. E aí a minha vida realmente ela mudou bastante, porque eu vi que o Nelson era um homem que tinha muitas oportunidades. O Nelson, a todo momento, as pessoas estavam querendo se aproximar dele. E o Nelson não tinha tempo, né? Você via. Ele tinha um assessor que, na minha opinião, ele não aproveitou muito bem as oportunidades que tinha. Eu não. Eu aproveitei todas. E eu me lembro que meu primeiro ato, né, como assessor do Nelson, foi ir para casa dele 7 horas da manhã. Porque às 7h30 ele receberia um pessoal lá para tomar café na casa dele. E quando ele chegou lá, que ele desceu a escada e me viu sentado na sala, ele tomou um susto. Ele falou, o que você está fazendo aqui? Eu falei assim, não, você tem um café da manhã. Daqui meia hora eu vou receber o pessoal. Né? Aí depois você toma café com o pessoal e eu te espero pra gente ir embora pro escritório. E ele ficou assim, olhando pra mim. Eu pedi pra você fazer isso. Mas não falou nada, ficou... Ele deve ter pensado, nossa, o outro era ruim, porque não fazia. A proatividade. Aí eu fui... Quando ele chegou no escritório, a agenda já estava pronta do dia inteiro impressa, com jornal. E me adiantava... tem um filme que eu adoro, né? O Diabo Veste Prada. Adoro também. Esse filme é maravilhoso. E assim, sempre que eu assisto o filme, eu assisto tentando buscar um olhar de aprendizado. E tem uma parte do filme que a Meryl Streep, né? Ela vai falar com a assessora, né? Com a secretária lá, e ela fala, você está sempre à frente. Você está sempre pensando... Isso foi uma coisa que eu trouxe para mim, né? Assistindo esse filme, porque sendo como um dos grandes ensinamentos, a gente tem que estar sempre adiantado. A gente está sempre tendo que antever as coisas que efetivamente vão acontecer. E eu, como assessor, eu desempenhei um papel maravilhoso. 6 meses depois de assessor, eu já estava no financeiro do Nelson, né? Cuidando das finanças dele também. Pouco mais de uns dias depois, eu já estava com o financeiro inteiro do escritório na mão. Mais um ano de trabalho aí, nós começamos um projeto de governança corporativa. O Nelson sempre foi um cara que teve um escritório muito forte, muito grande, mas era muito mal organizado e muito mal gerido. E aí, em 2018, a gente começou um projeto de governança corporativa efetivo dentro do escritório e foi muito bem sucedido. Em 2019, colocamos um vice-presidente, criamos várias caixas, controladorias, organizamos o escritório. 2019, final de 2019, o vice-presidente pede para sair do escritório. E aí o escritório fica a pé de vice-presidente. Aí sai o vice-presidente e o controlador. Aí criou aquela... Falei, agora, Nelson? Aí eu falei, eu vou assumir a parte aí executiva do escritório e vamos ver o que Deus faz. E assumi o executivo do escritório, aí já deixei a assessoria do Nelson. E fiquei o ano de 2020 inteiro, né? Final de 2019, 2020, trabalhando com a parte executiva do escritório. Aí veio o advento da pandemia. E ali, para mim, foi um momento muito complicado, porque eu passei a ser o executivo do escritório, com 1.847 pessoas trabalhando com a gente. 1.800? Europa fechando, Nova York eu tinha acabado de chegar fechando. Eu falei, meu Deus, o que nós vamos fazer? Aí nós tínhamos, né, ali uma boa relação com o governo, ficamos sabendo um pouco antes que o São Paulo fecharia, uma semana antes. E aí bateu o desespero, porque, imagina, o escritório de São Paulo era 50% do faturamento nacional. Uau! E aquilo foi um verdadeiro, né, que a gente chama de voa barata. E aí eu pensei, ali eu já estava numa fase financeira boa,
Tinha comprado 2 carros. Eu falei, meu pai do céu, o que eu vou fazer com esses carros, Jesus? Não tem nem pra onde ir com os Pode carros. nem sair de casa. Não, e eu tava mais preocupado é com o carnê dos carros, né? Que não era nada. Eu falei, gente, o que eu vou fazer com isso? Meu Deus, 1.847 pessoas. Acabou a nossa vida, Nelson. E o Nelson Que olhou pra mim e falou desespero. assim, meu irmão, pensa uma coisa. Porque a gente não sabia o que viria. É. Isso não é um problema do Nelson Ilhas. Isso não é um problema do Fernando Cavalcante. Isso não é um problema da nossa estrutura. Isso é um problema mundial. Isso tá aquém do que a gente possa fazer. Então, calma. Fechou São Paulo. Nelson foi pra casa dele de Angra, que ele tem uma casa lá. E eu fiquei em São Paulo. Toda quinta-feira eu ia pra Angra. Ficava com ele os finais de semana. E toda segunda ou terça-feira eu voltava para São Paulo. Numa dessas incursões, criamos 2 comitês de crise, um nacional e um estadual. O estadual fez um sucesso danado em São Paulo, porque eu estava presente, não é porque eu sou bom não, eu já vou... É porque eu estava ali presencialmente, indo para as reuniões, entendendo os anseios dos empresários naquele momento de pandemia, o que a gente poderia efetivamente fazer para ajudá-los. E, obviamente, que aquilo para nós seria também o... E aí eu comecei a ver um monte de oportunidade que tinha dentro do escritório que não era de serviço jurídico, e sim de serviço de consultoria, de outras vertentes que o escritório não trabalhava e nem poderia trabalhar como escritório jurídico. Aí aquilo me ligou, eu falei assim, opa... Gente, no boom da pandemia, então... No boom da pandemia. O nacional, o comitê, não foi legal. Porque nós temos um país de dimensão continental, nós temos as regiões que são, né, que são próprias, que tem cada um a sua forma de viver, de se relacionar, de se conversar. E, obviamente, eu não tinha como... Nem para viajar a gente estava podendo, né? De fato, de direito. E aí, comecei a montar uma estrutura paralela, que é o que a gente chama de NW Group. O NW Group já existia como NW Group, mas não tinha as funções ou as empresas que tem hoje. E a primeira empresa que eu coloquei foi a empresa de consultoria. Nelson, no primeiro momento, foi contra. Falou assim, eu sou advogado de paixão, não negligencie meu negócio. Eu falei, Nelson, tá bom. Montei escondido. Convidei o Nelson para ir na inauguração da primeira NW Group lá em Campinas. Nelson viu que era um sucesso, que era o nosso futuro. Hoje a gente tem aí 23 unidades, né, espalhadas aí pelo país todo, do que a gente chama de NW Group, dessas consultorias. E aí, hoje a gente já tem restaurante, hoje a gente já tem empresa de moda, hoje a gente tem a NW Corretora, hoje a gente tem um pool de negócios aí, e tudo isso nasceu na pandemia. Uau! Efetivamente... Gente, então a pandemia foi uma reviravolta, porque assim, quando vocês se pegaram assustados com a situação, vê uma luz aí, realmente ele é bem cuidado por Deus. E o Deus traz uma luz e Ele é fala, iluminado. vai para esse ramo, vai para esse lado, né? E foi muito assertivo. Tanto que o ano passado a gente teve aí um ano maravilhoso. A NW Group cresceu ainda o ano passado 108% em relação ao ano anterior. E o que a gente chama de NWADV cresceu 47%. Ou seja, nós tivemos crescimentos exponenciais em todas as nossas empresas. Nós tivemos um ano maravilhoso, próspero. E estamos aí investindo, né? Por isso que eu tenho ficado hoje com mais tranquilidade em Brasília, porque a gente realmente hoje tem profissionais de alta performance dentro do nosso escritório, que me dá tranquilidade de poder sair hoje do escritório e trabalhar onde eu estiver com muita tranquilidade. Então, hoje tem um escritório, continua, a NW Group, que presta essa consultoria para que tipo de empresa? Qualquer segmento, qualquer segmento. Tamanho? Empresa e pessoas também? O NWADV, ele é um escritório full service na área do direito empresarial. Né? Então, a gente tem hoje lá, dentro da NWADV, 25 mil clientes. Uau! Né? Hoje, CNPJs, clientes. Hoje, a gente tem um banco de processos de 450 mil processos. Hoje, a gente tem 1.100 advogados. Ou seja, é tudo muito superlativo, né? São números grandes. O que eu queria? Eu queria aproveitar os clientes da ADV levando uma consultoria. Porque é uma complementação daquilo que eles já tinham. Sim. Pô, eu já tô com consultoria, eu já tô com advocacia, vamos vender seguro também. Tudo no mesmo grupo. Então, assim, eu só fui aproveitando as oportunidades e o grande sucesso nosso e esse crescimento exponencial foi realmente a gente poder retrabalhar todos os nossos clientes com esse pool de negócios. E você tem sociedade em algumas empresas também, não Eu é? só não sou sócio do Nelson na NWADV.
Lá eu ocupo o cargo de vice-presidente. Uhum. Na NW Group eu sou CEO e sócio do Nelson. Em todas as outras empresas também. Só porque eu não sou advogado e não posso ser sócio do Nelson na DV. E já pensou em ser advogado nesse Pensei. caminho aí? Eu queria saber Pensei. isso, porque... Tá ali no meio, Exatamente. né? Foi onde te abriu portas, querendo ou não. Eu pensei, aí fui para 2 aulas. Quando eu lembrei que Você tinha 5 tentou, você anos, tentou. falei, não vou. Vou continuar sendo economista, tá bom demais. Ele tentou ser advogado. Direito verdade. ou ama ou ama, né? Não, eu amo, É. né? E direito é uma coisa muito legal, porque assim, muitos advogados lá do escritório, quando eles estão discutindo um caso, eles nos colocam. Tem outros economistas hoje também dentro do escritório, e eles falam que direito é razão. E eles nos colocam para essas discussões para ver o que a gente... E ali eles conseguem, dentro, né, daquilo que eles estão propondo, chegar num consenso e fazer a defesa do que eles querem. Então é muito comum isso acontecer dentro do escritório com a gente. Direito é razão. Então, assim, se você falar assim, Fernando, você tem mais conhecimento de jurídico ou de economia? Jurídico, não tenha dúvida. Porque eu estou há 16 anos vivendo nesse mercado. Sim. O meu grande viés foi realmente de organizar a estrutura, né? E depois, né, Deus dá essa bênção e clarear a mente aí para a gente abrir essa empresa de consultoria. Gente, legal. visionário, hein, Raíssa? O bom é que a gente aprende muito com cada convidado que Isso. senta aqui. Já tô tendo também, vários já tô tendo insights ideia. aqui. Deixa eu te perguntar, e esses advogados, né? A pessoa que sonha em fazer parte de um grande escritório, como é o caso de vocês, aquele estagiário, aquele... Vou até abrir o próprio escritório. quem já né? tirou a B. O que vocês levam em conta na hora de contratar alguém? Olha, o Nelson, ele me deu oportunidade, isso é uma coisa que eu não contava até pouco tempo, tá? Quando eu alcei o cargo de vice-presidente do maior escritório de advocacia da América Latina, eu não tinha formação nenhuma. Eu aproveitei a pandemia também para terminar a faculdade. Não acredito. Você não era Gente. economista? Não, porque eu tinha feito 2 anos de economia. Aí depois, ao longo de uns 3 anos, eu consegui fazer mais 1 ano, porque eu nunca parava de estudar, mas eu não tinha tempo eu fiz Ou uma... trabalhava para sobreviver ou Não, estudava. e assim, eu tava numa fase de ascensão, tava dando certo, eu não ia parar aquilo que eu tava fazendo para estudar. Então eu precisava viajar, eu precisava estar... E a pandemia me ofertou a possibilidade de eu poder fazer a faculdade onde eu estivesse. Uau. Porque fechou as faculdades e você fazia tudo. Verdade. Gente, a pandemia foi a melhor época para estudar. Eu me arrependo de não ter feito a minha pós na época da pandemia, por Olha. exemplo. É verdade. E aí eu aproveitei. Tanto que meu diploma é de 2021, agosto de 2021. Olha só, gente! A gente gosta desses babados Impressionante. aqui. E eu não Coisa falava, que a gente morria de imaginava. vergonha, né? Falava, meu Deus, se alguém descobrir... Eu sabia, óbvio, mas eu falava, se alguém descobrir, que coisa, meu Deus, esse presidente mal Adorei. Eu falo isso porque hoje eu replico o mesmo modelo. A gente gosta de contratar pessoas que tenham vontade. Pessoas que estejam, sabe, que quando você olha no olho, você fala assim, eu quero. E a NW, principalmente a NW Group, porque o escritório de advocacia é um pouco mais complexo. A NW Group, ela tem profissionais de todos os segmentos que vocês possam imaginar. A NWADV, a gente gosta muito de dar oportunidades, principalmente aos jovens, até porque o Nelson é um advogado inspirador. Ele é um advogado que influencia jovens. Eu me recordo de uma certa oportunidade que estive com o Nelson e alguém falou para ele de um dado, não vou me recordar agora muito bem, onde as pessoas elas se formavam em direito para prestar concurso público. Aquilo incomodou o Nelson de uma maneira que aí ele começou a mudar a forma dele de se apresentar ao público. Ele falou, não, advogado não pode ser para isso só. Advogado tem que ter paixão, advogado tem que abrir o escritório dele. O Nelson é um incentivador, né? Quando eu falo do Nelson generoso, eu falo exatamente isso. Então, a gente dá oportunidade para quem quer crescer e eu acho que eu tenho que replicar daqui para frente aquilo que recebi. Se eu recebi tantas oportunidades no momento que eu não tinha absolutamente nada e a gente conseguiu fazer um trabalho tão bacana, por que eu não posso encontrar um outro Fernando aí no meio do caminho? Então, acho que a gente tem que dar oportunidade para essas pessoas que querem fazer acontecer. Legal, e isso é um diferencial, né, Raíssa? Porque hoje em dia a gente vê tantas portas sendo fechadas, né? Às vezes a pessoa tem vontade, mas não tem uma condição, ou não tem oportunidade de estudo. Então é legal vocês darem espaço, né, para qualquer pessoa que queira, né? Que busque conhecimento, que busque aprender. Eu não sei quantificar quantos advogados o Nelson contratou e saía, chamava o advogado, vamos almoçar comigo? Vamos. Pegava o advogado, botava no carro, parava na Brooksfield da vida, dessas lojas. Comprava as roupas pro advogado e dava aquele primeiro pasta,
caneta, relógio, assim, Empurrão, ele né? sempre impulsionou as pessoas a isso, né? Os meus R$ 500 é um exemplo disso, mas isso aí você pode multiplicar N ternos, N iniciativas que certamente mudaram a vida de muitas pessoas. Uma hora as coisas acontecem, né? Eu lembrei que isso. eu tentei, quando eu era estudante, ir pro SBT, era meu sonho. E nós nos conhecemos na TV Bandeirantes, eu e a Carol, e o nosso diretor de lá era, antigamente, o diretor do SBT, né? Isso. Inclusive, acho que você conheceu ele lá, Ele né, foi o Carol? meu chefe quando eu era estagiária no SBT. E aí, hoje é o meu certo chefe dia, na eu Band. já era apresentadora da Band, ele, Raíssa, vem aqui. Eu, pois não. Achei um currículo seu aqui de não sei quantos mil anos atrás. Eu falei, Olha que legal. demorou pra essa vaga chegar, né? Pelo menos chegou, Demorou né? uns 10 anos. Eu não conheci, mas enfim, lá na Band, ele me deu, eu falei, você pagou sua dívida de quando eu era estagiária e nunca tive essa Realizou meu oportunidade. sonho, né, chefe? Então, realmente, a vida dá essas viradas e a gente tem que estar preparado também. Não Tem que tá. basta querer, tem que estudar com Com seu magia ali, conhecimento, né? Hoje eu sou muito afeito a fazer terapia, né? Eu tive um momento da minha vida que eu passei por uma depressão severa e a partir disso eu precisei entrar na terapia. Isso é uma coisa que a gente discute muito, porque ela quer me desacelerar e eu falo que eu não posso desacelerar agora. Falo, as coisas aconteceram na minha vida porque eu estava lá na hora que a oportunidade estava. E não adianta, a oportunidade não vai estar com... A pandemia, ela trouxe uma coisa que eu acho muito negativa. Hoje eu falo como negativa. Antigamente eu não falava, não. Mas hoje home office. Desculpa. Eu, na minha casa, não vai acontecer nada. Eu não Igual posso eu. acreditar Não funciona. que eu vou acordar, ficar com aquele pijamão lá o dia inteiro, cabelo desse tamanho, vou lá fazendo o que tiver que fazer. Não, desculpa, não vai acontecer. As oportunidades acontecem aqui. Conheci vocês no almoço, É acho que do verdade, LID, do salvo o LID. melhor juízo. Daqui a pouco a gente conhece outra pessoa e vai fazendo conexão. Hoje eu estou aqui no podcast com você, amanhã eu não sei onde eu vou estar. Verdade. Mas eu vou estar por quê? Porque eu estou me movimentando, eu estou em todo momento buscando algo. Boa. E eu acho que hoje, essa juventude, principalmente de hoje, ela não tem essa vontade. Você não vê mais. Hoje você olha os jovens, eu não quero ter nem carro, Uber. Parece que tudo perdeu. Eu, quando eu era jovem, eu queria ter carro, eu queria casar, eu queria tanta coisa. E, de repente, a nossa sociedade hoje ela foi mudando de tal forma que você vai vendo que não é. Hoje, se falar mais grosso é assédio. É um negócio hoje pavoroso. Hoje, eu digo que é a geração Nutella. Infelizmente, a gente tem lidado muito com isso. E eu acho que é um problema. Mas eu não vim dessa geração. Eu vim da geração que tem que fazer acontecer. Correr Eu atrás, acho que as né? oportunidades estão aí para quem quer seguir. Então, tô aqui. Ô, Fernando, e assim, você como visionário aí em vários segmentos, quais dicas então você dá para os jovens de hoje que desejam entrar no mercado de trabalho, independente se é advocacia ou não? Qual a sua dica, assim, o que o jovem precisa ter para ter uma carreira de sucesso? Olha, eu me arrependo de uma coisa, né? Hoje, olhando para meus 40 anos, embora me sinta muito privilegiado, porque eu acho que eu tenho tempo ainda de fazer muita coisa, mas eu teria estudado mais quando jovem. Isso me fez muita falta num determinado momento. Eu falo, né, parece que é com orgulho que eu me formei em 2021. Não é. Eu deveria ter me formado antes. Mas, você fala assim, porque sua situação é difícil? Não. Não fiz porque eu não quis. Porque situação difícil, todo mundo passa. E a gente, quando quer alguma coisa, a gente consegue. Eu sou prova real disso. Tudo que eu quis na minha vida, que eu busquei as coisas aconteceram. Então, eu diria a primeira coisa, estude, estude, estude. Eu acho que estudar é o primeiro caminho, é estar preparado. Eu acho o segundo, acordar cedo e não ter hora para dormir. É importante, né? E mais do que isso, né? Estar preparado, né? De fato, de direito. Eu não tinha muito claro o que eu queria para minha vida, às vezes. Mas o que eu não queria era tão, sabe? Eu falei, não, isso eu não quero. Então, quando você já elimina o que você não quer, fica mais fácil de você buscar aquilo que você quer efetivamente. Então, eu trilhei o meu caminho com muito trabalho e pelas condições financeiras que eu tinha e pela condição que eu tinha familiar, eu sabia que a única coisa que poderia me tirar da situação que eu vivia era o trabalho. Então, eu me engajava e com o peito aberto. E acho que foi isso que fez com que as coisas acontecessem. E eu aprendi uma coisa, né? Riqueza não é o dinheiro que você tem na conta.
Riqueza é o relacionamento que você cultiva. Quanto mais relacionamento você tiver, mais sucesso e mais rico você será. Então, se eu pudesse dar uma dica, porque conselho eu não dou para ninguém, relacione-se com todas as pessoas que você puder, porque isso efetivamente vai mudar a sua vida. Você pode passar situação difícil, dificuldade financeira como qualquer outra pessoa, mas fome você não passa nunca. Boa. Porque você tem relacionamento. Hoje, não tenho dinheiro para nada. Raíssa, eu tô com um celularzinho aqui, relógio, você não quer comprar nada, não? Pronto, você já fez um dinheiro aí para fazer alguma coisa. Às vezes a Raíssa vai falar assim, não quero seu relógio, vou te ajudar aqui com alguma coisa. Então, o que a gente tem que ter é esse rol de relacionamento. Isso sim é o maior futuro e é o maior ativo que eu acho que a vida empresarial me trouxe. E você vem de origens humildes, né? E lidava desde a sua entrada lá com pessoas de um nível social maior, os clientes. Isso te deixou amedrontado, intimidado de alguma maneira? Agora eu vou te contar. Por isso que meu nome vivia no SPC. Quando meu nome estava limpo, eu ia lá no centro de São Paulo, pegava todas as lojas que tinha cartão e era possível, eu comprava sapato e roupa em excesso. Não é o que você tem, é o que você aparenta ter. Isso eu aprendi cedo. Sempre vestido. A roupa podia ser uma roupa nada de marca, nada, mas sempre bem cortadinha, sempre bem alinhado. Então eu me perdia na multidão. Então eu nunca tive essa síndrome de cachorro vira-lata, porque realmente na hora que eu estava aqui na frente eu sabia como posicionar. Isso era a minha defesa. De forma intuitiva ou não, eu construí isso e foi muito assertivo. Mas uma das coisas que eu tinha maior preocupação na minha vida era a minha apresentação pessoal. Isso tinha que estar impecável. Isso podia estar lá contando as moedas, como muitas vezes era para pagar o almoço, muitas vezes era para pagar a própria condução. Mas quem estava comigo não dizia nunca. Nem percebia. Zero. Tanto é verdade isso que eu, antes de ter um carro bom, antes de ter qualquer coisa, sabe qual foi a primeira coisa que eu comprei? Um Rolex usado e andava de ônibus de Rolex. Meu Olha Deus, devia isso. falar, Minha mãe Rolex ficava tá fazendo? louca. Meu filho. Eu falei, mãe, você acha que alguém vai achar que é original? Um original. Rolex dentro do ônibus? Eu vou com meu Rolex. E ia com o Rolex trabalhar. Olha Caramba. isso. E assim, agora falando de visões futuras, né? Você falou aí de números, que vocês cresceram de um ano para o outro. Qual que é a expectativa para esse ano? Vocês têm novos projetos? O que você pode contar para a gente aqui em primeira mão? Quais os planos? Hoje a gente está no... Primeiro, antes da gente até começar o podcast, eu citei uma frase para vocês, que é uma frase que eu gosto muito. Não é o mais forte, nem o mais inteligente, é quem melhor se adapta. Eu acho que a gente tem um mundo hoje que ele se transforma de uma maneira muito rápida e é difícil, às vezes, fazer o acompanhamento disso. Hoje existem tecnologias, hoje existem diversas oportunidades aí que são difíceis de ser mensuradas por um homem como eu, por exemplo, que não tem esse conhecimento, né, necessário para essa área, por exemplo. Então, hoje, o que a gente tem feito? A gente tem profissionalizado o escritório cada vez mais, com profissionais de alta performance, com bons profissionais técnicos, com excelentes advogados. E temos o quê? Prestado um serviço de excelência. Nosso escritório ele tem crescido muito porque a gente tem feito muito esse movimento. Tecnologia, capital humano. Então, hoje a gente está num ponto que a gente está tentando ainda achar o nosso break-even point aí nesse... Mas a ideia não é mais crescer o escritório de tamanho. O escritório está no país inteiro já. Nacionalmente já estamos muito tranquilos e felizes com o que estamos construindo. Mas a NW Group tem aí um campo... A gente está hoje com 23 filiais, mas a gente tem condições aí de chegar rapidamente em 50 filiais. E a gente vai continuar nesse crescimento, vai continuar fazendo essa... E se tratando de escritório, além desse profissionalismo, além de fazer ele crescer, porque assim, apesar da gente já ter nossas unidades, e a gente fala que não quer mais do que já tem, mas você vai para Campo Grande, eu tenho 500 profissionais que trabalham lá em Campo Grande. Eu quero que chegue em 1.000, 2.000. Você chega em São Paulo, eu tenho 7 andares hoje. Então é uma estrutura muito grande e a gente tem feito ela crescer para dentro. Então, nesse sentido, a gente vai continuar crescendo, continuar esse movimento, é isso que a gente tem plantado, e principalmente um crescimento no que a gente chama de direito internacional. A gente tem investido muito nisso, né, em outras praças, em outros países, em outros continentes,
para que a gente possa prestar nossa melhor assessoria aos nossos clientes. Então, a gente tem se adaptado a esse movimento de mercado, em se tratando de ADV, em se tratando de grupo. Além disso, temos aí um potencial gigante ainda de expansão. Fernando, fiquei curiosa aqui. Teve algum sonho pessoal que você ainda não realizou e profissional? Olha, eu um dia estava conversando com a minha mãe até se preocupou, porque era na fase que eu estava meio depressivo, e minha mãe me fez uma pergunta: você é um homem que conquistou tudo o que você queria? Eu falei: se eu morrer hoje, você me viu lá no caixão, você não fique chateada com Deus. Deus me deu tudo o que eu pedi. Profissionalmente, materialmente, muito mais até do que eu pedi. Me deu tudo. Eu não tenho uma vírgula para reclamar da vida que Deus me deu. Deus me deu a oportunidade de construir e conquistar tudo aquilo que eu quis. E ontem, no meu discurso dos 40 anos, lá na hora que eu estava festejando com o nosso pessoal do escritório, eu falava exatamente isso. E lembrei dessa conversa que eu tive com a minha mãe. Para você falar assim: Fernando, você não comprou alguma coisa? Eu falei: não, comprei um jet ski. Por quê? Porque eu fiquei com medo de Deus falar assim: agora você já tem tudo, então deixei o jet ski pra lá. Quando eu quero andar, eu ando dos amigos. Seus amigos, melhor ainda, né? Dizem que jet ski, lancha, quando você usa do amigo é melhor, né? Me deu tudo. Muito mais do que eu pedi e sonhei. Caramba. Bom, Que já que a legal. gente tá adentrando aqui nessa parte pessoal, Vamos falar um pouquinho de vida pessoal, né? que o povo gosta de saber de fofoca. Fernando, você tem um lado meio assim, RP também, que você tá sempre por trás ali, sendo anfitrião de eventos importantes aqui Inclusive, da nossa conhecemos capital. ele nesses Exatamente, eventos, no almoço né? do LIT, também teve a festa da Forbes, que a gente foi lá. Como é que foi essa questão de começar a ser anfitrião desses eventos? Como que é isso? Olha, quando eu trabalhava com o Nelson, principalmente estando mais em São Paulo, a casa do Nelson sempre foi uma casa muito aberta a esse tipo de evento que eu faço aqui em Brasília. Quando eu vim para Brasília, eu percebi uma coisa que era muito diferente de São Paulo. São Paulo, você não tem o costume de ir na casa de ninguém. Você não fica recebendo ninguém na sua casa, ninguém vai para sua casa. Não existe isso. Em Brasília, não existe evento. É verdade. Só existe gente na casa um do outro. Então, aí aquilo para mim no primeiro momento foi um negócio meio... Falei: nossa, que coisa esquisita. Só não foi tão esquisito porque minha mãe é pernambucana, né? O povo nordestino é um povo muito acolhedor. Então, só não foi mais, mas assim, eu falei: mas meu Deus, eu vou ter que me adaptar a isso. Toda semana tá na casa de alguém, toda semana alguém na minha casa, como é que vai ser isso e tal. Então, naquele primeiro momento foi muito complicado. Eu venho para Brasília, eu fico 6 meses morando no hotel do Paulo Otávio, Aham. no Royal. Royal. Fiquei morando lá 6 meses e só depois de 6 meses aí que realmente eu arrumei aquela casa onde vocês foram e comecei a montar a casa e aquela coisa toda. E aí, um dia eu fui no lead e aí eu perguntei pro Paulo, falei: você não quer fazer um lead lá em casa, não? A proposta foi minha. Falei: pô, tô precisando conhecer os empresários. Se você trouxer pra cá, você facilita a minha vida e eu te ajudo, né? Um ajuda o outro. E o Paulo, claro, o maior para Paulo é um cara, é um gentleman, extremamente gentil, um amigo querido. E o Paulo falou: claro, vamos fazer lá. Fizemos o primeiro lead, foi um sucesso. E dali pra frente, o lead ficou em casa, nunca mais saiu. E depois disso eu comecei a trazer, na questão da Forbes, sou muito amigo do Camarote. Camarote tinha interesse de vir para Brasília, falou: quero fazer um evento em Brasília. Eu falei: lá em casa. Faz lá em casa. E tantos eventos. Aí depois o evento que eu fiz depois do lead foi o GPS Foundation, que eu acho que aí Nelson sempre faz. Fazer bem, faz bem. E que é o nosso trabalho. A gente tem um instituto que a gente faz aí a nossa parte, obviamente. Tudo com recursos próprios. Mas a gente pode sempre fazer mais. E aqui eu achei que ao invés de fazer festas de final de ano do meu escritório em Brasília, eu faço a GPS Foundation. Sim. Então ficou... Porém, já vamos para o 3º ano. Agora em novembro teremos a 3ª edição lá na minha casa. Convidadíssimas. Eba, estaremos lá para cobrir. E realmente ficou uma casa de evento, né? E hoje... algumas autoridades, algumas pessoas, elas nos procuram pedindo para fazer evento lá em casa. E eu abro. Eu acho que é o que eu falei para você, o maior ativo, né, para vocês, o maior ativo que eu posso ter relacionamento. E é muito mais fácil você trabalhando dessa forma. Pô, o trabalho que eu fiz aí nos últimos 3 anos, eu levaria 10, 20 para construir em tempos normais. A sua casa acho que virou uma referência, assim, tanto que a GPS, eu fui na do ano passado,
E aí a pessoa falou, é lá na casa tal. Eu falei, eu acho que é a mesma da Forbes, da festa da Forbes. E acaba, Virou então a ficou aquele referência dos lugar. melhores eventos. Exatamente, virou uma referência. Muito legal, assim, eu tenho estado muito feliz com toda a construção que a gente tem feito em Brasília. Eu tenho tentado vir a Brasília desde 2018, foi uma ideia minha, o Nelson também no primeiro momento não foi favorável, mas não era porque realmente ele, naquele momento também não tinha como sair de São Paulo, mas uma vez que a gente organizou a casa, eu falei para ele, agora São Paulo polo econômico, Brasília polo político, Boa. é lá onde as decisões são tomadas, nós temos o STJ, o STF, nós temos o Congresso, nós temos... que estar mais presentes. Aí eu falei, ou eu ou você tem que ir. E eu não posso, né? 4 filhos, não tinha a menor possibilidade. Eu falei, eu posso. Eu tô indo. Fui. Fui. E o que você Adorei. acha dessa sua vinda para Brasília? O que você acha daqui? Como que você se sente? Eu me sinto muito bem. Hoje eu tava conversando com uma amiga que veio com a gente no avião hoje e ela fez exatamente essa pergunta que você tá fazendo. Quando eu vou para São Paulo é a atenção, quando eu venho para Brasília é a paz. Então hoje Brasília se transformou no meu refúgio, é o lugar onde eu consigo descansar, é o lugar onde eu consigo ter mais tranquilidade, porque a vida de São Paulo é muito agitada e o nosso escritório ele é muito grande. Então assim, e a gente ganha dinheiro com o problema dos outros. Então assim, é problema meu, problema do escritório, problema do Nelson, problema de todo mundo. Então a gente tem que administrar os problemas. Escritório de advocacia nada mais é do que problema. Então, assim, aqui para mim é um lugar que eu me sinto mais tranquilo, porque aqui eu tenho me proposto a fazer mais conexões e a desempenhar um trabalho mais próximo dos clientes, mas de uma outra forma e buscando alguns segmentos um pouco diferentes daquilo que a gente estava acostumado a fazer em São Paulo. Fernando, e como que você faz para se desligar um pouco, né, assim, do escritório, dos problemas dos outros e descansar mesmo a mente, conseguir aproveitar aí algum momento de lazer aqui em Brasília? O que você gosta de fazer também? Olha, eu ainda não descobri, mas o dia que eu descobri eu te falo. Conta pra gente. Eu sou uma pessoa extremamente... Eu não paro. Ligada no 220. Quando eu vou dormir hoje, eu tenho aprendido. Eu pego o celular, desligo e preciso descansar. Vai mentalizando aquilo até que eu consigo dormir. Eu sou muito ruim de dormir também, né? Então, o que eu gosto eu gosto de ir para bons restaurantes com bons amigos, conversar, jogar conversa fora. E adoro fazer meus exercícios, natação, que é uma paixão que eu tenho. Eu gosto de jogar tênis. Tô aprendendo, fazendo aula ainda. Mas é isso que eu tenho feito. Eu acho que o que eu mais consigo fazer hoje para me desligar é viajar, né? Aí eu pego um final de semana, emendo para algum lugar. Quando tem viagem internacional, sempre pego 3, 4 dias a mais e dou uma descansada. Mas mais do que isso é impossível hoje. Que lugares aqui em Brasília você gosta de ir? Eu adoro ir aqui nos restaurantes de Brasília, porque eu acho os restaurantes de Brasília maravilhosos. Não perde nada para São Paulo. Aliás, eu acho que Brasília não perde nada. Eu adoro shopping, vivo no Iguatemi da vida. Porque assim, eu trago muito aquilo que eu vivi em São Paulo. Sim. Entendeu? Mas então assim, academia, vou pro shopping. E agora eu já estou habituado a ir nas casas uns dos outros. Na casa dos amigos, então todo né? final de semana eu tô na casa de alguém. Ou alguém tá na minha casa. E o que você assiste? O que você ouve? Vamos conhecer agora o Fernando, vida pessoal assim, longe das pessoas, quando você tá longe, assim, tranquilo do trabalho, do Eu holofote. adoro assistir série, eu adoro, por exemplo, meus finais de semana que eu estou tranquilo, eu gosto de não fazer nada. É literalmente ligar Vários Netflix nadas. ou qualquer outro streaming e ficar lá assistindo até dormir, comendo pipoca, e é isso. Eu sou muito caseiro, né? Aham. Como eu já tenho uma vida social muito agitada no meu dia a dia por conta do meu trabalho e por conta dos meus afazeres, então eu procuro no meu dia a dia, sempre que eu posso, fico em casa Fica quieto. mais O que toca no seu Spotify? De tudo muito. Adoro sertanejo, adoro música gospel. Sertanejo é minha paixão.
É igual o meu. Ou é sertanejo ou é gospel. Meu é eletrônico, piseiro, tem tudo. Piseiro, até adoro. RBD. Eletrônico eu não gosto. É? Eletrônico e rock pauleira são duas coisas que eu não... Esse dia eu fui pra uma festa, aquele bate-staca, eu falei, meu pai do céu, eu vou embora Minha disso aqui, cabeça. não aguento. Não, esses dias, eu numa viagem de Réveillon, aí o pessoal, nossa, Carol, mas você tá tão calada, você é jornalista. Eu falei, gente, é porque eu falo tanto no meu trabalho que quando eu posso me Fica em poupar de paz. falar, eu me poupo. Então eu fico calada, deixo para as minhas amigas conversarem. É tipo você, assim, quando tá no momento de descanso, quer se desligar, né? Quando eu morava em São Paulo, eu ainda tinha uma coisa muito bacana, que era sempre ligar o rádio, né? Porque os trânsito de São Paulo é um negócio horroroso. Então sempre tinha aquelas 30, 40 minutos lá de trânsito que você ia curtindo a música, né? Você já chegava mais relaxado. Agora já não tem mais isso, então que eu tô mais em Brasília e aqui não tem nem trânsito, nem música É dá pra escutar verdade. direito. Não tem nem trânsito. É, já chegou no destino, né, quando pensa. Bom, a gente sabe agora os sonhos que ele realizou todos, o início da trajetória dele, como ele recebe as pessoas. Então vamos falar um pouquinho mais de comemoração, né? Fernando fez seu aniversário esses dias. Essa é a sexta comemoração, né? É, Raíssa? Se a eu não me engano, acho que eu comemoração tô, continua. se eu não tô perdendo Não, as essa é a contas. sétima, porque a sexta ele não participou. Aí, ó. Aí eu falei, Sétima. Carol, a gente poderia presenteá-lo, mas ele é tão refinado, né? Então, o que a Como gente poderia dar de acertar, né? presente pra ele? E a gente falou com os nossos amigos, o Adacir Soares e o Rafael Silveira, lá do Canal do Vinho. Eu falei, olha, tem um convidado, ele é especial, eu queria saber que sugestão, assim, o que a gente pode dar pra ele? Como você é uma pessoa que brinda muito a vida, nossos assistentes de palco vão trazer aqui o nosso presente pra Obrigado. você. Olha Espero que só. você goste, a Carol. Muito entrega obrigado, aí. cara. Ó, Presente do Roteiros de Sucesso. E Eu do aceito. Canal do Vinho pra você. aceito com muito carinho, mas só tomarei quando vocês forem lá em casa pra gente Claro, tomar vê junto, se você né? gosta, vê se a gente Olha! acertou. Ah, não tem como errar. Tem- A gente vai A brindar a garrafa vida é com você. E essa é a minha bebida preferida, né? Olha, Jura? espero que você Então goste. Não tem nada acertamos. melhor. Então é pra você Deixa eu só- brindar, Esse aqui não tem o calor. Pode deixar aqui. pra que você brinde bastante as próximas conquistas. Muito obrigado. E a Vou brindar gente- com vocês. Olha, uma honra Eba, a nossa. gente fica feliz, então, que gostou, que o Roteiro de Sucesso possa fazer parte também da sua trajetória, né? A gente celebra aqui com você as conquistas, né, Raíssa? É isso aí. E o que você sente, assim, nesse aniversário? O que você almeja, assim, pra esse ciclo novo que começou? Eu acho que quando você comemora ou celebra mais um ano de vida, você sempre tem a oportunidade de repensar aquilo que deu certo e o que não deu, né? Eu acho que mais acertei do que errei, tanto que estou aqui com vocês hoje, né? Tendo essa oportunidade. E eu acho que o que a vida vai te ensinando e a maturidade vai te trazendo é a forma de você se comunicar cada vez mais com as pessoas que estão com você. O Tony Ramos, esses dias, ele falou uma coisa que eu achei bárbara, e eu adoro o Tony Ramos. Ele falava sobre a elegância que está faltando no mundo. Então, eu acho que a gente tem que voltar a ser cada vez mais elegante. E elegante, nós estamos falando de bons tratos, de respeito, de educação, de saber tratar o próximo, de entender os anseios uns dos outros. Eu estou numa fase da minha vida, óbvio, 40 anos, é novo, acho que tem ainda muita lenha ainda para queimar. Mas Deus me deu tanto, né? Então acho que está na hora da gente oportunizar para outras pessoas. Eu sempre disse isso, a cadeira de vice-presidente do escritório é uma cadeira que mais se aproxima de um sacerdócio. Ao contrário do que as pessoas possam pensar, eu não estou lá para ser servido, eu estou lá para servir. Por quê? Porque uma canetada minha pode prejudicar muito a vida de uma pessoa, assim como ela pode também colocar ela num lugar privilegiado. Então, eu acho que a maturidade e as comemorações dos 40 anos, ela traz um pouco mais de peso, mas é peso de responsabilidade, elegância e a forma de você realmente conviver com os seus. Olha, Fernando, isso e aí. claro que a gente não deixaria essa comemoração passar despercebida aqui, então a gente Pra pede você pros ter mais um meninos pedido entrar. pra você. Nossos assistentes muito hoje estão... Vocês são muito Olha cuidados. só. Então é pra você fazer um pedido. Obrigado. E a gente te deseja o melhor, Obrigado pelo muita carinho de prosperidade vocês, em gente. todas Olha- as áreas da sua vida, saúde, que você Amém. conquiste ainda outros sonhos, né? E que você possa realmente
espalhar isso que você transmite, né? E transmitiu pra gente desde quando a gente se conheceu, que é essa sua simpatia, essa sua alegria. Obrigado. Então, a gente não vai E cantar agora parabéns muito conhecimento. pra poupar você da nossa voz. Mas pode assoprar a sua Mas eu vou velhinha. assoprar minha velhinha Faz aqui. o pedido. Assopra, Cadê a faz foto? o Vamos tirar a foto pedido. dele soprando a vela. Pode soprar? Você me dá o... Já soprou. Já foi. Você fez o pedido? Calma aí, O calma pedido aí. tá valendo. Simula soprando, né? Pronto. Obrigado, gente, pelo Então, carinho de vocês. a gente Vocês te são deseja maravilhosos. o melhor Meu Gente, pedido é sempre voltar em merece. breve aqui, viu? Que eu amei esse Eba! podcast aqui com vocês. E, Fernando, quando a gente fala aí do primeiro pedaço do bolo, em outras datas, em outras comemorações, para quem que você deseja, né? Para quem que você dá esse primeiro pedaço? Quem é a pessoa que sempre tá na sua vida, independente de onde você estiver, essa pessoa está com você? Olha, eu digo que o Fernando Cavalcante, não existe Fernando Cavalcante sem Nelson Williams, né? Aonde eu estou, eu o homenageio, aonde eu estou, eu o evidencio, porque realmente ele foi o maior franqueador de oportunidades que a vida me deu. Eu tenho também uma mãe maravilhosa, que incansavelmente está sempre orando por mim. E antes de eu vir entrar aqui, ela estava fazendo uma oração que ela manda nas mensagens delas. Eu tenho muitas pessoas que eu celebro todos os dias, e eu sou um bem-aventurado em tê-las, e eu acho que é isso. Olha só, Raíssa, aprendemos muito hoje, hein? Tá vendo, Carol? Realmente uma aula. Muito bom conhecer a sua história, né? A gente vê ele no auge. É bom que as pessoas saibam também, né? A origem dele, o tanto que ele lutou para estar onde está. E, por fim, a gente quer saber quem é Fernando Cavalcante. Quem é Fernando Cavalcante? Um lutador. Eu falo sempre que eu sou uma pessoa que estou em busca constantemente, diariamente, do meu lugar ao sol, como qualquer outra pessoa. Eu estou sempre buscando e, para finalizar, eu sei que o nosso tempo já deve estar estourando, mas eu fui uma vez num enterro de um amigo e eu fiquei muito tocado com a quantidade de homenagens que ele teve. E assim, era do governador, prefeito, entidades de classe, que as coroas não cabia dentro. Eu falei, nossa, que homem como ele era prestigiado. E aí eu comecei a observar a viúva chorando. Aí tinha um neto, que era o neto querido dele, se acabando de chorar. Aí os filhos, e eu olhando naquele movimento todo. Aí eu olhei o Nelson chorando, e eu não costumo ver o Nelson chorar. Falei, Aí eu pensei, né? Você vê que é um negócio louco, né? Às vezes a cabeça da gente é um negócio que não dá pra você mensurar. A hora que o caixão foi saindo, eu fiquei pensando, né? Ele vai ser enterrado agora. A viúva vai chorar mais uns 10 dias, mas daqui a pouco não vai chorar mais. Os filhos vão viver. O neto tá aqui 15 anos, não lembra nem do... Mas o que você pode... Eu pensei, né? O que você pode fazer na sua vida que efetivamente você pode deixar? Tem gente que fala muito em filho, né? Pra ser uma continuação. Eu olhei e falei assim... Isso num velório, tá? Você vê a cabeça como foi. Eu pensei, cimento. E eu acho que o maior legado que eu posso deixar para a posteridade e para aí os futuros é uma empresa sólida, que seja geradora de emprego e que cumpra o seu papel social e institucional dentro do nosso país. Então, Fernando Cavalcante é esse homem que está procurando construir isso. Eu diariamente acordo com esse viés de construir algo que, a partir do momento que eu não esteja mais aqui, mas que isso fique. Seja o escritório do Nelson, seja a NW Group e seja qualquer uma outra empresa que a gente fizer parte. Fernando, que honra nossa ter a sua participação aqui. Aprendemos muito com você. Obrigado. E tenho certeza que quem está em casa vai tirar muito proveito desse bate-papo, viu? É um episódio de motivação. Fernando, muito obrigada pela sua participação aqui ainda nas comemorações, né, do aniversário. E obrigado pelo bolo, hein? Imagina, a gente que agradece. Champanhe, pelo presente, pela oportunidade aqui de estar com vocês. Seja e sempre assunto bem-vindo. não vai faltar, porque depois você volta para conversar mais, porque se dependesse da gente ficava aqui umas 5 horas só batendo papo, jogando Vamos fazer uma conversa série. fora. A sério, você agora vai participar de uma série, na verdade, tudo isso aqui era para te convidar para essa série que a gente vai lançar. Obrigado, gente. Fernando, obrigada Obrigado, mais Carol, uma obrigado, vez. Raíssa.
E é isso, então, para você, roteirista, que nos acompanhou até aqui, fique com esse bate-papo imperdível. Se você gostou, se você tirou algum ensinamento, compartilhe com um amigo, deixe o seu like e não fique de fora do nosso canal Podcast de Roteiro de Sucesso. Até a próxima. Tchau, gente. Obrigado.